com medo de morrer, imagina uma bomba atômica, né? E é nada, vai dizer para Ricardo fazer uma coisa. Ei, vamos lá, né? Vamos retomar. Então, veja só, pessoal. A gente vai dar continuidade ao conteúdo de termoquímica que nós estávamos vendo. Eu vou passar agora outra apresentação para vocês, tá certo? A gente vai aproveitar e algumas coisas a gente já viu, vai só revisar rapidamente e vamos chegar no ponto em que paramos, que foi a questão do cálculo de entalpia. Eu mostrei para vocês na aula de ontem os tipos de entalpia que existem, né? Como é cada tipo. E na aula de hoje eu vou mostrar para vocês como vai acontecer a, o cálculo dessa entalpia, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu ver aqui. Pronto. Então, vamos observar esses fenômenos que vocês estão olhando aí, né? A madeira, ao queimar, libera energia na forma de calor. O gelo, para fundir, quer dizer, para derreter, ele absorve energia na forma de calor do meio ambiente. Então, quando o calor, né, é absorvido ou liberado, ou quando ele participa de uma reação de alguma forma, a gente sabe que está trabalhando com a parte termoquímica. E já vimos que, quando ocorre liberação de calor, reação exotérmica. Quando ocorre absorção de calor, reação endotérmica. Tá? Os fenômenos, quanto ao calor envolvido, pode ser classificado, como eu já falei. Endotérmico absorve calor do meio ambiente ou de outro corpo, e exotérmico libera calor, né, para o meio ambiente. Toda espécie química possui uma energia, né? É essa energia que nós falamos ontem, que é a entalpia. Então, uma substância qualquer, ela vai ter uma certa quantidade de entalpia, que se vocês lembrarem de ontem, a gente chamou isso de entalpia de formação, que é a entalpia, a energia que cada substância tem a partir do momento que ela fica acumulada nela, de quando ela é formada. E você tem a entalpia, né, formada pela reação entre reagentes gerando produto. Quando a gente quer calcular essa entalpia, a gente calcula o ΔH, né? A gente sabe que esse ΔH é a forma mais coerente de se calcular a entalpia de uma reação. E como é que a gente faz isso? Entalpia final menos entalpia inicial. Mas, professor, quem é a entalpia final? A entalpia final é a quantidade de energia que é obtida no produto, subtraindo da entalpia do reagente. Então, a entalpia final a gente chama de entalpia do produto. E entalpia inicial é a entalpia que nós temos no reagente. Quando nós subtraímos, nós temos a variação de entalpia, que é o ΔH. Se esse ΔH for positivo, a gente tem uma reação do tipo endotérmica. Houve absorção de calor, né? Houve absorção de energia. Se esse ΔH ele for negativo, houve liberação de energia na forma de calor, tá bom? Então, nos processos exotérmicos, o que é que acontece? Diminuição da quantidade de energia, que é o que está mostrando no gráfico aí. A partir do momento que você calcula o ΔH, você vê que no início eu tenho mais energia no reagente, essa energia é liberada para o meio externo, certo? E deixando o produto com a quantidade menor de energia. Quando a gente subtrai um menor de um maior, sempre vai dar um valor negativo. É por isso que quando o ΔH dá menor que zero, ou seja, o ΔH dá negativo, a gente diz que a reação é do tipo exotérmica. No processo endotérmico, né, acontece o contrário. A quantidade de reagente, né, de energia no reagente é menor, certo? Só que para essa reação acontecer, a gente tem que fornecer energia. A gente tem que atribuir energia. Porque se a gente não atribuir energia, a reação não acontece. Mas como a gente atribuiu energia, certo? E gerou o produto, esse produto vai estar com muito mais energia do que os reagentes que iniciaram. É por isso que o reagente está com pouca energia e o produto está com muita energia. Quando a gente faz o maior menos o menor, dá um valor positivo.
É por isso que a gente diz que quando o ΔH dá maior que zero, a gente tem um processo endotérmico. Alguma pergunta, pessoal, até agora? Não, tranquilo? Beleza. Qualquer dúvida é só ir perguntando, tá? Vamos lá. Representação da entalpia nas reações químicas. Então, uma reação eu posso representar de duas formas, certo? De duas formas. Primeira forma, eu posso somar a quantidade de energia na reação. Se, por acaso, eu somar a energia no produto, eu tenho um processo exotérmico. Se eu somar a quantidade de energia no reagente, eu tenho um processo endotérmico. Não esquecendo que a gente falou na outra aula, que do mesmo jeito que eu posso colocar uma quantidade de energia somada no reagente, eu posso colocar essa mesma quantidade de energia subtraindo no produto, tá? E aí vai continuar com uma reação endotérmica. A gente viu isso. Isso é uma maneira de nós representarmos. A outra forma é através do ΔH. Se o ΔH for negativo, o processo vai ser exotérmico. Se o ΔH for positivo, o processo vai ser endotérmico. Tá? Alguma dúvida sobre isso? Acredito que não, né? Então vamos lá. Agora vamos resolver algumas questões falando sobre isso. É bom essas apresentações assim, porque eu mostro uma com conteúdo e outra com questão. Porque essas questões a gente vai exercitando, tá certo? Diz assim: ao se sair molhado em um local aberto, tipo o cara tá na piscina ou no mar e aí saiu de dentro da piscina, certo? Mesmo em dias quentes, a gente sente frio. Tava na piscina, tal, aquela bagunça todinha. Quando saiu, né? Você sentiu frio. Esse fenômeno está relacionado com a evaporação da água. No caso, que está em contato com o corpo. Essa sensação de frio explica-se corretamente pelo fato da evaporação da água fazer o quê? Primeiro, a evaporação da água do nosso corpo, certo? E o frio que causa é um processo endotérmico ou um processo exotérmico? A água evaporando, certo? E nos causando frio. É um processo endotérmico ou exo? Fernanda diz que é endo. Fernanda, por que que é endo, Fernanda? O que que você acha que é endo? Ou qual seria a alternativa que você poderia sugerir aí para estar correta? Letra B? Vamos lá. Samantha também é letra B. Vamos verificar. Primeiro, o processo é endo ou o processo é exo? Processo é endo, tá certo? Processo é endo. Porque o que é que acontece? Para a água evaporar, ela tem que retirar calor de algum lugar. Ela vai tirar calor do meio ambiente? Com o passar do tempo, sim. A gente vai enxugando por conta do vento e por conta do sol, certo? Mas imediatamente, assim quando a gente sai, as primeiras gotas de água, certo? Elas só vão evaporar porque a gota de água vai retirar calor do nosso corpo, exatamente a alternativa letra B. Vai tirar calor do nosso corpo. Por que vai tirar calor do nosso corpo? Porque tira calor do nosso corpo, aumenta de temperatura e aí evapora. E quando retira calor do nosso corpo, a gente fica com frio, tá? Esse é o motivo da gente sentir frio depois que sai da piscina ou que sai do mar. Mas lógico, quando você está em um dia ensolarado, em que a água está com uma temperatura um pouco maior, essa sensação de frio ela se reduz muito, porque o ambiente já está propício, o ambiente já está numa temperatura maior, certo? Mas vai dar um mergulho numa piscina ou no mar, certo? Logo cedo.
nesse período de julho, para tu ver uma coisa, tu correr de frio, né? Então, realmente, a temperatura, tanto do ambiente, a temperatura da água influencia bastante nesse processo. Vamos para a próxima. Em uma cozinha, estão fazendo os seguintes processos: gás queimando nas bocas do fogão, água fervendo em uma panela que se encontra sobre a boca do fogão. Com relação aos processos, o processo um e 2 são o quê? Os dois são endotérmicos, os dois são exotérmicos. Quem é endotérmico, quem é exotérmico? O que é que vocês acham? Vamos começar. O gás queimando na boca do fogão, o gás queimando, é um processo endotérmico ou exotérmico? Hein, pessoal? O gás queimando na boca do fogão, é um processo endotérmico ou exotérmico? Exotérmico, Vitor. Beleza. Por que que é exotérmico? Porque o gás está sendo queimado e está liberando energia. Está aquecendo, exatamente, Rebeca. Está aquecendo, está liberando energia. Por isso que o um é exotérmico. E a água se transformando em vapor, a água fervente se transformando em vapor, é um processo endotérmico ou exotérmico? Hein, gente? A água se transformando em vapor, a água evaporando. É um processo endotérmico ou um processo exotérmico? Exatamente. João, Rebeca, Fernanda, é um processo endotérmico. Por quê? Porque a água está absorvendo o calor que está saindo, está sendo liberado da boca do fogão, pelo gás, pela queima do gás, e está saindo do estado líquido para o estado de vapor. Então a sequência é exotérmico em um e endotérmico em 2. Alternativa letra B. Ok? Vamos ver a outra aí. Terceira questão, tem esse esqueminha aí. Entalpia inicial 870, entalpia final 1000. De acordo com o esquema apresentado, podemos dizer que esse processo será endotérmico ou exotérmico. E qual o valor da entalpia? O que é que você vai fazer? Eu disse a vocês que para a gente saber a entalpia da reação, a gente calcula com o ΔH. ΔH é igual a H final menos H inicial. ΔH vai ser igual a entalpia final, 1000, menos entalpia inicial, 870. Então, ΔH vai ser igual a 1000 menos 870, vai dar 130 quilojoules. Certo? Então, 130 quilojoules deu positivo, não deu negativo. Então, não pode ser exotérmico. É endotérmico. Então, a alternativa correta, letra B. Ok? Alguma dúvida sobre essa questão? Beleza, então vamos para a próxima. A próxima questão diz assim. Então, fez a subtração, deu letra B, beleza. Em nosso cotidiano, ocorrem processos que podem ser endotérmicos ou exotérmicos. Assinala a alternativa que contém apenas processos exotérmicos, tá? Que libera energia. Formação das nuvens, secagem de roupa no varal, queima do carvão. Ó, se você observar, já pela secagem de roupa no varal, não é um processo exotérmico, é um processo endotérmico, porque a água que está na roupa absorve o calor, certo? Dos raios ultravioletas do sol, do vento, e transforma em vapor. Então, isso é uma absorção. Sendo assim, não dá para ser a letra A. A letra A está errada. Outra, formação de geada, combustão de motores, né? Queima, evaporação de água. É evaporação novamente.
toda vez que tiver evaporação, tá? Isso é um processo endotérmico, que a água está saindo do estado líquido para o estado de vapor. Então, letra B também não poderia ser a resposta. Letra C, ó, de cara, é evaporação da água do mar. Então, a evaporação também não vai poder ser, certo? Aí vamos letra D. Queima de carvão. Toda queima, toda queima, toda combustão obrigatoriamente é exotérmica, certo? Aí formação de geada, derretimento do gelo. Olha só, derretimento do gelo. Derretimento do gelo é uma fusão. Fusão está saindo do sólido para o líquido, ou seja, está absorvendo o calor. Então, por conta do derretimento do gelo, também não. Então, a alternativa correta vai ser letra E. Combustão em motores, ou seja, queima. Explosão de fogos de artifício, queima. Formação de geada, quer dizer, sair do estado líquido para o estado sólido. É o contrário, tem que liberar energia, né? Então, a alternativa correta letra E. Tá certo aí, Rebeca, letra E. Tá? Vamos para a próxima. Em uma cozinha, estão ocorrendo os seguintes processos. Queima de... Ah, isso a gente já fez, né? Queima de carvão e água fervendo. A gente já viu que a primeira é questão repetida. A primeira é exotérmica e a segunda é endotérmica. Então vai ser aí a alternativa letra B, exotérmica e endotérmica, tá? Essa a gente já tinha visto. Ó, quando um mol de etanol passa do estado líquido para o estado gasoso, ocorre uma absorção de 43,5 kJ. Representa esse processo por meio de uma equação acompanhada do respectivo valor do ΔH. Certo? O que é que ele está dizendo? É uma queima. Então, é uma queima do álcool. Eu até mostrei essa equação ontem, né? É justamente essa equação. Eu tenho C2. Peraí, deixa eu escrever aqui. Eu tenho C2H5OH, né? Que é o álcool. Aí disse que o combustível, para acontecer, reage com o oxigênio. Se não tiver oxigênio, não tem queima. Eu até falei o negócio do fogo no espaço, da nave espacial. Deitar ó, eu com nave espacial. Do espaço dentro dá certo, da nave espacial, do ônibus espacial, né? Mais O2, formando CO2 mais água. Então, essa é a equação, tá? Balanceando dois carbonos, 6 hidrogênio, 2 vezes 3 6, tá? Completando ainda 4 7 3 vezes 2 6, pronto. Agora está balanceado. Então, essa é a equação balanceada. E a única coisa que está faltando é o ΔH. ΔH vai ser igual a... Isso, Milene. Tem que balancear, tá? Quando a gente for avançando, que for precisando, aí eu vou explicando passo a passo como é que faz o balanceamento. E ΔH, 43,5 kJ. Como a gente diz aqui, ó, absorvendo 43, o ΔH vai ser positivo. Se fosse liberando 43,5 kJ, ia ser negativo. Tá bom? Alguma pergunta? Isso. É mais ou menos assim, tá? Tem uns cálculozinhos de ΔH, né? Você vai pegar o final menos o inicial para encontrar o ΔH, tá? Então, continuando. Tem as continhas aqui. Pronto. Equação termoquímica é o que a gente já viu também, tá? E a equação termoquímica? Para ela existir, a gente tem que ter a entalpia da reação, os estados físicos, as condições de pressão e temperatura, né? A alotropia, né? Nós vimos tudo isso aí bem detalhadamente na aula anterior, né? E aí a gente tem uma equação balanceada com o ΔH indicando o estado físico das substâncias, pressão e temperatura, tá bom? Então,
Equação termoquímica que influencia na entalpia das reações. A gente já viu isso aí, né? Quantidade das espécies. Então, a quantidade vai influenciar na entalpia? Claro que vai, tá? Camille levantou a mão. Quer falar? Tá certo, Camille. Deixa eu colocar a lista de presença. Pronto. Aí você assina aí a lista de presença, marca seu nome, tá certo? Então, continuando. Então, eu tenho aí, por exemplo, a primeira equação, eu tenho um mol de H2 mais meio mol de água mais um mol de água. Vai formar o quê? Menos 286 kJ. A partir do momento que eu dobrei, dobrou também o valor da entalpia. Ou seja, se eu aumentar a quantidade de reagentes e produto, aumenta também a entalpia. Então, se eu tiver que multiplicar por 2, aumenta, tem que multiplicar por 2 tudo, inclusive a entalpia. Se eu tiver que multiplicar por 3, eu vou ter que multiplicar todos por 3, inclusive a entalpia. Se eu tiver que dividir, eu tenho que dividir todo mundo pelo mesmo valor, inclusive a entalpia. Tá? Estado alotrópico, a gente já falou também sobre isso, né? Carbono grafite, carbono diamante, por exemplo, eles têm valores diferentes, certo? E o mais instável, ele vai ter um valor relativamente um pouco maior do que o mais estável. A gente viu isso também na aula passada, tá? Estados físicos, ó, eu tenho água aí no estado sólido, líquido e vapor. E vocês estão vendo que a gente tem, a cada estado a gente tem um valor de entalpia diferente, certo? No caso da água, na mudança de estado físico, no caso da mudança, não da alotropia. No caso da mudança de estado físico, quanto mais organizado as moléculas estiverem, quanto mais organizadas as moléculas estiverem, certo? Maior a quantidade de energia presente. Ou seja, estado sólido sempre tem as moléculas mais organizadas, então tem maior quantidade de energia acumulada. Estado líquido tem uma maior quantidade de energia do que o vapor. E o vapor, uma quantidade de energia menor. Tá certo? Então, quanto mais organizado, maior será a quantidade de energia. Tá certo? Então, por exemplo, se você tiver aí uma substância sólida, líquida e outra gasosa, você vai ver que a quantidade de energia na sólida, dependendo da substância, é claro, dependendo da volatilidade, é claro, e de outros fatores, mas geralmente nós vamos ter uma quantidade de energia maior nas substâncias sólidas, maior do que na líquida, e a líquida maior do que na gasosa. Tá bom? Claro que, volto a dizer, depende da substância, depende da situação e das propriedades em si, tá bom? E aí você tem, por exemplo, aqui, ó, a água dos três estados, tá certo? Então, quando eu tenho água no estado sólido, né? Para eu formar água no estado sólido, ele vai perder mais energia. Ele vai perder mais energia. O estado líquido ele vai perder menos e o vapor vai perder menos. Tá? Lembrando que está negativo, certo? Cuidado isso aí, negativo, tá bom? Então, se for o contrário, tipo, se eu tiver água no estado sólido, para eu decompor em gás hidrogênio e gás oxigênio, ele vai ter que ter uma quantidade maior de energia, né? Vai ser mais 293, tá certo? E aí, consequentemente. Operações com uma equação termoquímica, tá? Então, o que é que eu posso fazer? Ó, vamos prestar atenção nisso. Eu tenho uma equação química que está aí, N2 mais 3H2, formando amônia, duas moléculas de amônia, e ΔH menos 22. Aí você pode dizer, professor, se eu inverter essa reação, se eu colocar primeiro amônia e depois nitrogênio e hidrogênio, o que é que vai acontecer? Se eu inverter a reação, eu também, obrigatoriamente, tenho que inverter o sinal do ΔH. Obrigatoriamente, eu vou ter que inverter o sinal do ΔH. Então, o que está menos 22 vai ficar mais 22.
Alguma dúvida sobre isso? E são algumas operações que a gente vai, lá em lei de Hess, que é um pouco mais na frente, que a gente vai observar. Toda vez que eu inverter a reação, o ΔH que está positivo passa negativo, e se tiver negativo, passa positivo. Tá? Outra coisa que eu posso fazer. Vamos lá. Se eu multiplicar a minha equação por 2, por 3, por 10, eu vou multiplicar tudo, inclusive o ΔH. Isso eu tinha acabado de falar. Se eu dividir por 2, por 3, por 5, por 10, eu vou dividir tudo, inclusive o ΔH. Como assim, professor? Ó, multipliquei por 3. Então, multipliquei, ficou 3 vezes 1 nitrogênio, fica 3. 3 vezes 3 ficou 9. 3 vezes 2 ficou 6. E 3 vezes 22 dá 66. Então, se eu multiplicar a equação, um elemento, uma substância da equação, eu tenho que multiplicar todo mundo, inclusive o ΔH. E se eu tiver que dividir, certo? Se eu tiver que dividir, eu divido todos pelo mesmo valor, tá? Aí, o que é que acontece? Eu tenho essas equações. Eu vou somar essas equações. O que é que vai acontecer quando eu for somar essas equações? Ó, somar, eu vou somar. O que é que acontece? Ó, o que tiver em lados opostos, eu vou ter que subtrair. Como assim, professor? Ó, vamos começar. N2. Tem em algum outro lugar? Não, só tem aqui. Então embaixo vai ficar o quê? N2. Mais. O2. Eu tenho dois O2 de um lado e um O2 do outro. Então o que é que vai acontecer? Eu faço 2 do lado esquerdo menos 1 do lado direito, vai ficar mais O2 gasoso. Eu tenho que subtrair, certo? Outro, eu tenho 2 NO2 do lado esquerdo e 2 NO2 do lado direito. Então eu vou o quê? Só cancelar. Porque 2 menos 2 dá zero. Coloco a setinha. O que é que sobrou do lado direito? 2 NO. Aí você pode perguntar, professor, e o ΔH, o que é que vai acontecer? Não é uma soma? ΔH final vai ser ΔH1 mais ΔH2. Ou seja, para o ΔH, eu vou somar 66 mais 113. Oh, deixa eu ajeitar aqui. Mais 113. Então, o ΔH final aqui ficaria 179 kJ. Alguma pergunta? Não? Então, vamos seguir. Então, ó, deixa eu apagar aqui. Ó, então, o que foi igual de um lado e do outro, eu cancelo, certo? O que puder subtrair, que não der zero, né? Eu vou subtrair, ó, 2 menos 1 oxigênio dá 1, fica 1 do lado esquerdo. E aí, o que sobrou, eu repito. E somo os dois ΔH. Aí vem uma questão. O calor liberado na condensação do vapor de água é, em parte, responsável pelo aquecimento da superfície de nossa pele dentro de uma sauna a vapor. O calor liberado quando um mol de água se transforma em um mol de água gasosa se transforma em um mol de água líquida, é segundo a equação de quanto? Olha o que é que acontece aí. Eu tenho essa reação se transformando em água gasosa e a equação se transformando em água líquida. O que é que eu vou fazer? Eu quero água gasosa se transformando em água líquida. Então, eu primeiramente tenho a água gasosa, ó, é assim. Eu tenho deixa eu escrever aqui, tá? Eu tenho um H2 mais
meio de O2 formando H2O gasoso. Depois, eu tenho um H2 mais meio de O2 líquido, água líquida. Mas ele não pede isso. O que ele pede? Ele quer água gasosa se transformando em água líquida. Ou seja, ele quer o quê? Ele quer. Se ele quer iniciar com água gasosa, eu vou ter que inverter. H2O gasoso, formando H2 mais meio de O2. E vou permanecer o outro do jeito que está. H2 mais meio de O2 se transformando em H2O líquido. Quando eu faço isso, o que é que eu vou fazer aqui? Ó? Eu cancelo H2 com H2. Um está de um lado, o outro está do outro. Cancelo O2 com O2, porque tem a mesma quantidade. E vai me sobrar o quê? H2O gasoso, formando H2O líquido. O que foi que eu fiz para isso acontecer? Eu inverti a primeira equação, se você perceber. Eu inverti. Quando eu inverto, o que é que acontece com o sinal? Eu mudo o sinal. O que está negativo vai ficar positivo. Fiz alguma coisa com a segunda equação? Não, não fiz. Aí o que é que eu vou fazer agora? Calcular o ΔH. ΔH vai ser ΔH1 mais ΔH2. ΔH, meu lápis está falhando demais. O ΔH vai ser igual a... Quem é o ΔH1? Mais 241,8. Quem é o ΔH2? Menos 285,8. Então, o que é que eu vou fazer? 241 menos 285, tá? Vai dar um valor negativo, certo? ΔH vai dar igual aí a menos 44 kJ, que dá a alternativa letra D. Alguma pergunta? Não? Pronto, tá dando para entender. Beleza. Então, pessoal, como já são 11h20, é 11h20, né, que é a cabeça aula, se eu não me engano.